Jovens, vamos dar início aqui ao nosso slide comentário do conteúdo campo elétrico. Vamos iniciar primeiro explicando a questão do conceito de campo elétrico, ou seja, o que é campo, primeiro na visão geral. Temos aqui um pêndulo, no qual tem uma pequena bolinha presa por um fio, pode ser um fio de nylon, qualquer coisa. Aqui um canudinho, e se aproxima assim um outro corpo, e observamos que esse corpo pendurado no pêndulo, ele se afasta. Mas a pergunta é, por que ele se afasta? Para você entender a ideia de campo, imagine o campo gravitacional. Quando você solta um objeto, esse corpo cai. A pergunta é, por que cai? Por que ele é atraído pela Terra? Porque existe o campo gravitacional. Então, do mesmo modo que tem um campo gravitacional, aqui em volta desse corpo que está eletrizado, existe um campo, só que no caso um campo elétrico. E um outro corpo que esteja próximo, eletrizado com a carga elétrica, digamos, de mesmo sinal, se forem dois positivos ou dois negativos, há uma força de repulsão, como já vimos na definição de força elétrica, no conteúdo passado pela lei de Coulomb. Então aqui nós temos uma força de repulsão. Então aquele detalhe que a gente viu da força, agora a gente está vindo com uma riqueza maior de detalhes, que é a ideia do campo. A força existe porque existe um campo, é como uma região de influência, em que a carga atua e tudo que for colocado nessa região pode sofrer a força de atração ou repulsão, ou não, dependendo da situação em questão. É difícil a gente visualizar a questão do campo elétrico no dia a dia, mas é bem mais fácil no ponto de vista magnético e gravitacional. Claro, o magnético é mais claro ainda. Se pegarmos um ímã e um outro material que seja atraído magneticamente, como nessa segunda figura, notamos facilmente o efeito da força magnética. E essa força magnética existe por quê? Porque esse ímã também cria em volta dele um campo, só que nesse caso um campo magnético, seguindo a mesma linha de raciocínio de que a Terra cria em sua volta um campo gravitacional, e qualquer corpo que tenha massa também cria em sua volta um campo gravitacional. Então veja que a ideia de campo, ela é bem abrangente. Campo elétrico, campo gravitacional, campo magnético. Então a ideia é similar. Pegando essa linha de raciocínio, vocês vão entender muito bem. Depois da definição de campo, de uma visão geral e o conceito de aplicando para o conceito de campo elétrico, agora vamos definir, do ponto de vista matemático, o campo elétrico, que no caso é o vetor campo elétrico, ele tem natureza vetorial. Vamos tomar dois exemplos, figura A e B. Uma carga Q positiva e uma carga Q negativa dentro de um campo magnético, ou campo elétrico. Para ficar claro, toda vez que colocarmos esse Q minúsculo, nós estamos chamando, digamos, de carga de prova. E quando colocarmos um Q maiúsculo, estamos nos referindo à carga elétrica que cria o campo. Então é só uma simbologia. Quando colocarmos um Q minúsculo, só recapitulando para ficar claro, estamos fazendo referência à carga de prova. O que é a carga de prova? É aquela carga que você usa para fazer um teste, para saber se numa certa região existe um campo elétrico. Então, pela figura A, ao colocar a carga elétrica positiva, observe que tem uma força para a direita e o campo elétrico é também para a direita. Ou seja, toda vez que a carga for positiva de prova, tanto o campo como a força elétrica têm a mesma direção e mesmo sentido. Agora, olhando para a figura B, notamos o campo elétrico continua para a direita. Por que o campo continua para a direita? Porque essa carga é a de prova, não é a que está criando o campo. Não é que, claro que ela cria também um campo ao redor dela. Qualquer carga cria um campo, mas no caso aqui não estou levando em consideração o campo que ela cria, mas um campo externo. E ela está sob a influência desse campo externo. Então, no caso, se a carga for negativa, como o campo elétrico é para a direita, a força tem sentido agora contrário, a direção continua mesmo horizontal, só que a força que atua sobre essa partícula é para a esquerda. O que mudou da figura A para a figura B foi só a questão da força mudar de sentido em relação ao campo. Então, basicamente, do ponto de vista matemático, não muda nada. Então, nós podemos definir
O campo elétrico o vetor campo elétrico é como sendo a relação entre a força que atua sobre essa partícula dividido pela carga elétrica dessa própria partícula, como está na equação 1. Então, isso é uma definição. Se fizermos o produto dos meios, fica F vezes 1, Q vezes E, e temos a equação 2. Veja que a equação 2 é a mesma equação 1, só está remodelada. A força elétrica é o produto entre a carga de prova e o campo elétrico no qual ela está imersa. E assim nós definimos o campo elétrico. Terceiro ponto. Campo de uma partícula eletricamente carregada. Agora vamos analisar do ponto de vista da partícula que está criando o campo. O campo de uma partícula eletricamente carregada. Peguemos aqui essa primeira figura. Temos uma carga elétrica Q qualquer, positiva, e uma outra negativa. Aí a gente pega 3 pontos aleatórios em volta dessa partícula. P1, P2 e P3. P1, P2 e P3. Note que quando a partícula é positiva, pela definição de força e pela definição de campo elétrico, se essa partícula é positiva, se colocarmos uma carga de prova positiva, a força é aplicada para onde? No sentido de repulsão, tanto no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Como para uma carga de prova positiva, o campo e a força elétrica têm a mesma direção e o mesmo sentido, então a direção do campo está apontando para fora, força de expressão, no sentido que se afasta dessa carga positiva que está criando o campo. Já na segunda figura, como a carga que cria o campo é negativa, note que se colocarmos uma carga de prova nesses pontos 1, 2 e 3, observe que se for aplicada a mesma relação da figura A, o campo agora vai apontar para onde? Para dentro, porque a carga que está criando o campo é negativa, ao contrário da figura 1. Então veja, é 1, é 2, é 3, como se estivesse apontando para dentro, ou seja, no sentido que se aproxima da carga que está criando o campo. Então, resumindo, nós podemos dizer que o campo elétrico de uma partícula positiva, como mostramos nessa figura A e B, que no caso é a figura 2 em 2 partes, para uma partícula positiva, pegando um conjunto de pontos em volta das duas partículas, geometricamente parece um círculo, né? No caso, a figura tridimensional já que é para em todas as direções. O campo é de afastamento, quando a carga que cria o campo é positiva, e o campo é de aproximação, quando a partícula que cria o campo é negativa. Então, veja que é uma coisa inversa da outra. É bem simples de entender. Agora vamos pegar um ponto específico para efeito de análise. Temos uma partícula Q, uma partícula positiva Q, que está a uma certa distância D de um ponto P, no qual, nesse ponto, nós temos uma carga Q, que é a carga de prova. Supondo que as duas são positivas, então tem a força de repulsão, então a força é para a direita. Como o campo e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido, já que a carga de prova é positiva, então o campo também é para a direita. Mas aqui nesse caso que nós vamos fazer análise, não faz muita diferença, já pelo que nós vamos analisar aqui agora. Pela definição de campo elétrico e pela lei de Coulomb, lembre, da lei de Coulomb nós temos que a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, Q vezes Q, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa, que é D ao quadrado. Vimos na lei de Coulomb, equação 3. Então, se eu pegar essa equação 3 e substituir na definição de vetor, do vetor campo elétrico, que nós vimos agora há pouco, notem aqui a lei de Coulomb. E esse aqui de baixo é o que já estava na definição de campo elétrico. Ao fazer isso, notem que a carga de prova ela é cancelada. E o que sobra é só a constante multiplicada pela carga que gera o campo, pelo D ao quadrado. Então, o campo elétrico, a carga depende exclusivamente, como podemos ver, da carga que cria o campo. Ele não depende da carga de prova. Então, podemos simplificar no sentido da leitura da equação. O campo elétrico
ele é diretamente proporcional à carga elétrica que cria o campo Q e inversamente proporcional ao quadrado da distância até um certo ponto. Ou seja, queremos calcular o campo elétrico num ponto qualquer, a intensidade desse campo depende da distância entre a carga e esse ponto específico. Próximo ponto, linhas de força do campo elétrico. Seguindo a linha de raciocínio do campo de afastamento de uma carga positiva e campo de aproximação, quando a carga elétrica é negativa que cria o campo, nós podemos definir aqui um conceito de linha. Note que o campo ele é invisível, a gente não vê ao pé da letra, é uma noção abstrata. Então a noção de linhas ela dá uma realidade maior para essa coisa abstrata. Aquela questão dos vetores, é como se juntasse todos aqueles vetores e fizesse uma linha. Então vejamos, esse mapa aqui, digamos esse quadrado, ele ajuda visualmente a entender isso. Ó. Temos uma carga positiva na primeira figura, já na segunda nós temos duas positivas, na terceira nós temos uma negativa, e na quarta nós temos uma positiva e uma negativa. Qual é a diferença de uma para a outra? A diferença é quando na primeira que nós temos só uma carga positiva e nós temos dois corpos marcados de verde, ó, dentro, ou melhor dizendo, próximo a esse corpo, então dentro do campo criado por essa partícula, e pegando todos aqueles vetores e traçando linhas, ó, já que o campo é de afastamento com a carga positiva, ó, notem a quantidade de linhas que passam por esses dois corpos, do primeiro e do segundo. Veja que a quantidade de linhas que passam pelo primeiro, que eu numerei aqui, é maior do que a quantidade de linhas que passam pelo segundo. Então, visualmente, ou seja, de maneira qualitativa, nós conseguimos perceber que o campo elétrico ele é mais intenso em pontos mais próximos da partícula. Agora, se pegarmos a figura 2, a segunda figura, no caso a da direita, no segundo quadrinho, no qual nós temos duas partículas positivas, observe que se eu colocar uma bolinha verde, um corpo qualquer, entre os dois corpos, esse corpo não está sob a ação de nenhum campo elétrico, ou seja, onde ele está o campo elétrico é zero. Por quê? Como as duas cargas são positivas, nós temos uma força de repulsão entre as partículas, então as linhas, observe que elas estão se repelindo. Então, entre os dois campos, numa certa região, se as cargas forem iguais, o campo elétrico é zero. Já essa outra bolinha mais à esquerda, veja, ó, existem algumas linhas de campo passando por ela. Então, essa primeira bolinha que está entre os dois corpos, o campo elétrico é zero, mas para essa outra, não. Então, ela dá uma noção qualitativa bem melhor. Da figura 1 para a figura 3, o raciocínio é o mesmo. A diferença é que a partícula é positiva e nessa outra partícula é negativa. E essa partícula no terceiro quadrinho é negativa, mas é a mesma linha de raciocínio. Aqui o campo é, no caso, de aproximação. Mas podemos ver qualitativamente que o campo ele é mais intenso para a bolinha que está próxima do que para a segunda. Na quarta figura, comparando com a segunda, no qual a partícula que era colocada entre os dois corpos, o campo era zero, já para a figura 4, o campo não é zero. Por quê? Como eu tenho dois corpos, duas cargas elétricas que criam campos com cargas elétricas diferentes, essas linhas, digamos, elas se unem, como mostrei, porque é uma força de atração entre elas. Então, nesse caso, agora é o contrário da figura 2. A partícula que está entre os dois corpos que geram campo, o campo elétrico é bem mais intenso do que a partícula que está à esquerda. Como é que dá para saber disso? Só pelas linhas de campo, ou seja, pelo fluxo de campo elétrico, que é demonstrado pelas linhas de campo. Então, essa é uma maneira qualitativa muito boa de analisar as coisas. Agora, isso foi uma maneira teórica. Agora, do ponto de vista prático, olha essa figura 2, que no caso são duas figuras nela. Esse pontinho preto é onde está a carga elétrica que cria o campo. Observe que fica tipo umas linhas marcadas no tecido. Ó. Umas linhas. Essas linhas podem ser facilmente obtidas do ponto de vista visual se nós usarmos um ímã. Se pegarmos um ímã e colocar abaixo de uma placa de vidro e jogar pó de ferro, ou limalha de ferro, né, como querer dizer, em cima dessa placa de vidro, nós vamos ver que vamos formar umas linhas. Esse pó de ferro vai se espalhar como se fossem pequenas linhas. Então, observe que eu estou usando o campo magnético para explicar um conceito de campo elétrico, porque no campo magnético, como a gente vai ver mais no futuro, também existem as linhas de campo magnético. A gente não chama linhas de força, porque a força e o campo magnético não têm a mesma direção, como nesse caso aqui, do campo elétrico. Se eu chamar apenas de linhas de campo
magnético. Aqui é linhas de força do campo magnético, a gente tem uma coincidência. Mas, visualmente, é do mesmo jeito. Por isso dá para fazer essa analogia. Deu um problema aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo reduzir isso aqui, porque... Deu um tilt aqui. Pronto, voltou aqui, desculpem. Foi só uma falhazinha aqui no zoom aqui. Pronto, dessa figura 2, a gente parte para figura 3. Ó. Notem que a figura 3 ela é exatamente a mesma coisa que eu mostrei nessa tabela à esquerda. Ó. Nessa figura que eu vou numerar de 1 e nessa figura que eu vou numerar de 2, ó, observe que essa figura 1 ela é justamente o que tem nesse quadrinho que eu estou numerando de 1 de rosa. Ó. E essa figura 2, ela mostra exatamente o que está na outra figura. Eu coloquei numerações iguais porque fica bem interessante de visualizar. Só que essa figura da direita é uma coisa prática, é uma imagem obtida experimentalmente, que é bem fácil de fazer ela com pó de ferro usando ímã. E as linhas são bem semelhantes à do campo elétrico, do campo magnético. Então é uma maneira fácil de se obter isso e entender. Você que dá para entender um conteúdo se baseando em outro. É esse o artifício que a gente está utilizando aqui. Continuando. Agora vamos para o último tópico. Campo de um condutor esférico carregado. Esse item ele explica basicamente uma coisa do dia a dia. Vamos já chegar. Digamos que a gente tem um condutor esférico qualquer, mas poderia ser outro formato. O esférico porque a simetria ajuda bastante a entender aqui o conceito. Como é um condutor, então ele tem facilidade em ter as cargas elétricas fluindo através dele. Ó. Notem, digamos, as flechas, as linhas em volta dele, ó, dos corpos, ó, que são as linhas de força. Ó. A primeira esfera está eletrizada positivamente, a segunda esfera é eletrizada negativamente. Então, na primeira nós temos um campo de afastamento, na segunda, na figura B, nós temos um campo de aproximação. Mesma definição de antes. A diferença aqui é que, olhando para essa figura 2, que está mostrando o gráfico do campo elétrico nessa esfera, ó, podemos ver que o campo elétrico dentro da esfera ele é exatamente zero. Mas o campo fora da esfera não é zero. Ele é diferente de zero. Por quê? Como é um condutor, tem uma coisinha bem prática do dia a dia, experimento cotidiano, que todo mundo sabe. Qual é o lugar mais seguro para a pessoa ficar, desde que seja possível, claro, num local onde esteja caindo muito raio, dia de tempestade. Um carro é um lugar bem seguro. Por quê? Porque é um material condutor, você lá dentro estará mais protegido do que do lado de fora. Protegido no caso dos raios que eu estou falando. De outros meios, não. Né? Por quê? Porque lá dentro o campo elétrico é zero. Então isso explica muito, muito bem. Então, resumindo, ó, peguei mais outra figura que mostra do ponto de vista experimental. Se a gente tiver um anel eletrizado com uma carga elétrica qualquer, ó, notem que as linhas de campo elas estão todas fora do condutor. Não tem linhas de campo dentro do condutor, o que mostra que o campo elétrico dentro do condutor é exatamente ó, zero. A gente pode sintetizar tudo isso ó, assim. O campo elétrico é igual a zero quando a distância for menor que R. Que distância é menor que essa? Que R é esse? Como é um anel ou esfera, logicamente ele tem um raio. Então, para distâncias menores que o raio, quais são as distâncias menores que o raio? São a distância do lado de dentro. E para distâncias maiores ou igual ao raio, ou seja, do raio para fora, da superfície para fora, D maior que R, o campo elétrico é dado pela equação que a gente já demonstrou, ou seja, qualquer ponto interno, o campo elétrico é zero. Qualquer ponto externo, a gente calcula pela expressão que a gente já
deduziu anteriormente. Simples assim, desculpe pelo pequeno erro que deu no Zoom. Aí, esta aula eu fiz baseado, para efeito de explicação, no livro do Alberto Gaspar, Compreendendo a Física, volume 3, terceira edição de 2017, nós finalizamos.